Bom dia! Hoje eu tô aqui para falar sobre o vício em fazer demais pelos outros. Vou colocar aqui. Bom dia, Cláudia. Tô colocando o tema da live aqui. Fixei. Bom dia, Ana Carla, Ana Maria. Bom dia, meu amor. Vocês se identificam, gente, com o vício em fazer demais pelos outros? O Ricardo se identifica, não pode negar, que eu sou testemunha. Então vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Vou mandar essa live aqui para algumas pessoas. Vamos ver quem aparece aqui. Quem puder também compartilhar, para que as pessoas saibam que a gente está aqui. Bom dia, Pai. Hoje tá uma chuva forte aqui em Tomazina, começou faz alguns minutos, eu acho que daqui a pouco já vai passar, mas se acontecer algum tipo de instabilidade é por conta disso, tá? Então hoje a gente tá aqui para entender por que às vezes a gente faz demais pelos outros, consequentemente cria muita expectativa, se sobrecarrega, se decepciona. O que faz com que a gente se coloque nessas situações? Como é que a gente faz para sair dessas situações? Quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas durante a live, tá? Bom dia, Sueli. Fazer demais pelos outros não é um problema. O problema é quando a gente excede os nossos limites. O problema é quando a gente não consegue sair disso, é quando a gente perde a nossa liberdade de fazer porque faz bem, de fazer por satisfação e acaba fazendo por se sentir obrigado, por não saber fazer de outro jeito, por sentir que não tem com quem contar. E muitas vezes esses sentimentos não são de agora. Então todos nós, eu vou começar já com o tema aqui enquanto as pessoas entram. Bom dia, Leia. Todos nós somos pessoas viciadas. Viciadas no sentido de que a gente traz defeitos, né? Nós trazemos experiências positivas, experiências negativas na nossa memória, no nosso corpo, na nossa história. E tudo que a gente viveu tem um impacto sobre nós. Em especial, tudo que a gente viveu na infância tem um impacto sobre nós. E na infância, nós não temos os mesmos recursos que a gente tem na vida adulta para entender a situação, para interpretar a situação, para analisar, comparar a situação. Na infância, não. A gente tem muito pouco recurso para lidar com o estresse que a gente passa. E aí, com isso, a gente vai criando alguns mecanismos de defesa, que é o que a gente consegue naquele momento. Mas a gente faz isso sem ter consciência que está fazendo, faz isso de forma instintiva. E tudo aquilo que a gente faz sem ter consciência, a gente não consegue administrar. Ou tem muita dificuldade de administrar. É aquele tipo de erro que a gente acha que é parte de quem a gente é. Então todos nós temos vícios, todos nós temos defeitos, mas nenhum de nós é o vício, nenhum de nós é o defeito, nenhum de nós é o erro. Embora a gente saiba disso, na prática às vezes é difícil de aplicar. E por isso que é bom entender, a gente nem sempre precisa entender a raiz de um comportamento para mudar. Mas é muito bom entender a raiz de um comportamento para a gente se desidentificar.
porque a gente entende qual que foi o objetivo daquele momento lá atrás, onde a gente acabou criando esse comportamento, esse hábito. E quando esse objetivo já não faz sentido mais, fica mais fácil de eu me orientar numa outra direção. Bom dia, Thalita, bom dia, mãe, que bom que vocês estão aqui. Quem puder me ajudar divulgando essa live também para mais pessoas, para que elas saibam que a gente está aqui, tá? Então eu trouxe aqui um livro para mostrar para vocês alguns comportamentos bem característicos de quem tem esse tipo de vício, que é o vício de fazer demais pelo outro. Ouça e perceba se você se identifica. Quais são os pensamentos de uma pessoa que faz demais pelo outro? Para ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Às vezes você não pensa literalmente isso, mas você acaba agindo exatamente de acordo com esse pensamento. Ou fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas. São muito egoístas e ingratas. Perceba como isso chega em você. Dou muito e não penso o bastante em mim. Eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não ajudar as pessoas, quem vai ajudar? E aí, quais são os sentimentos que são causados por essa dinâmica aqui? Expressar as minhas necessidades parece egoísmo. Então eu não expresso. Tenho medo de que insistir nas minhas necessidades afaste os outros. Alguém está se vendo em alguma dessas frases? Eu não me sinto valorizada e não me sinto bem em expressar isso. Ou seja, eu não tinha que pedir reconhecimento para as pessoas, tinha que ser óbvio, elas tinham que me agradecer. E elas não agradecem, elas não reconhecem. E aí, quais são as histórias que você se conta para agir dessa forma? Eu não faço isso por mim. Eu ajudo os outros altruisticamente e não espero nada em troca. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Mas será que é verdade que a gente não espera nada em troca? Será que o simples fato da gente saber como as coisas são faz com que a gente deixe de sentir frustrações, decepções, criar expectativas? Até ontem, quando eu postei essa live no meu feed, uma pessoa comentou assim: mas a gente já sabe, né, Tainá, que a gente não pode criar expectativa de ter reconhecimento. Eu falei, tá, mas saber que você que não adianta criar expectativa faz com que você deixe de criar expectativa? Porque tudo que se refere a comportamento, saber é uma coisa, sentir e fazer é outra. Então, aquilo que eu acredito sobre mim mesma e sobre os outros, e o que eu sinto, tem um impacto muito mais forte sobre mim e sobre o meu comportamento do que aquilo que eu sei. Então, eu já sei que às vezes eu não posso contar com essa pessoa para isso, mas ainda assim dói. Por quê? Porque tem questões mais profundas. Então, aquilo que eu estou vivendo hoje, então como eu comecei aqui falando, né? Todos nós trazemos crenças, trazemos vícios emocionais da nossa infância que foram mecanismos que a gente encontrou para lidar com aquilo que a gente viveu. A gente vai aprofundar isso no decorrer da live. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou vivendo na vida adulta não é exatamente o que está acontecendo, mas é o que eu estou recriando da minha infância. Então, se na minha infância, por exemplo, algo me fez significar que sim, eu precisava fazer muito para me sentir segura, seja porque assim eu era validada, seja porque assim eu não me decepcionava, seja porque era o único jeito das coisas não me faltarem, eu levo essas crenças para a vida adulta. E aí, se eu chego na minha vida adulta com essas crenças, o que eu vou fazer? Eu vou me atrair por situações que recriem exatamente essas crenças. Como que eu vou fazer isso? Ou eu vou atrair pessoas para me relacionar, e isso que eu tô falando aqui vale para
casamento, vale para amizade, vale para trabalho. Então, às vezes você se sobrecarrega em um dos três, às vezes nos três. Por quê? Porque às vezes você é aquela pessoa que tá sobrecarregada, gostaria que as pessoas enxergassem, mas se as pessoas pedem uma coisa para você, você sorri e aceita. Claro que eu posso fazer. Ou se a pessoa quer pegar alguma coisa sua para não te sobrecarregar, você entende assim, mas por que você tá pegando? Por que você tá tirando isso de mim? Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando? E aí você acaba mantendo, você acaba recriando. E com isso as pessoas vão entendendo como que você funciona. E elas vão se adaptando também. Ah, a Tainá não gosta que eu pegue as coisas dela para fazer. Normalmente ela acaba mantendo para si. Então eu não vou pegar. E isso a médio e longo prazo começa a ser muito cansativo. Começa a me sobrecarregar, essa conta começa a não fechar mais. Só que na maioria das vezes, como são comportamentos inconscientes, que eu não sei que eu tenho essa crença, que eu não sei como é que eu tô alimentando isso, eu não sei como sair. E parece que são só as pessoas que não me ajudam. Tá fazendo sentido isso, gente? E aí, qual que é o prejuízo que eu tenho? Eu acabo negligenciando as minhas necessidades. Porque não sobra tempo, porque eu tô sempre atendendo, tô sempre à disposição. E eu tô negligenciando as minhas necessidades emocionais também. Porque eu quero me sentir reconhecida, porque eu quero me sentir importante. E às vezes eu faço demais pelo outro em busca de um reconhecimento que eu mesma não me dou. E outro prejuízo de fazer isso é que se eu sempre faço e se eu não abro mão, eu vou tornar as pessoas dependentes de mim. E aí eu fico realmente, aí eu tô confirmando essa crença. Bom dia, Guilherme, bom dia, Priscila, que bom ver vocês aqui. Eu estou recriando aquilo que eu vivi na minha infância. Então, uma coisa que é muito importante para a gente começar a sair dessas situações é entender que os nossos vícios, todos os nossos comportamentos bons, os nossos comportamentos ruins, eles estão sempre tentando nos proteger de alguma coisa. Então, na infância, é proteger do sentimento de rejeição, porque eu só recebo atenção se eu estou fazendo muito. Ou é proteger da insegurança, da escassez, porque se eu não fizer por mim, naquele momento ali eu senti que ninguém ia fazer. E às vezes não é porque a tua infância foi horrível, talvez tenha sido, mas é porque aconteceu algum evento marcante que te fez significar isso. Então, bem num dia que você tinha uma apresentação na escola, muito importante, que era muito importante para você, que você estava muito animado, foi um dia que teu pai passou mal e não pôde ir. Isso gerou emoções e significados dentro de você. E aí a gente vai levando esses significados. Então, eu não posso contar com ninguém. E aí eu vou recriando situações porque eu quero me proteger, eu quero ficar armada. Eu vou para a vida adulta sabendo que eu não posso contar com ninguém. E geralmente vem essas crenças limitantes, elas vêm dessa leitura bem restrita. Porque quanto mais um evento que a gente vive, principalmente na nossa infância, mexe com as nossas emoções, mais a gente consegue olhar para ele de uma forma muito restrita. Então eu não consigo enxergar claramente, quando eu estou muito decepcionado, por exemplo, que o meu pai passou mal naquele dia, ou que ele estava trabalhando, que o jeito dele mostrar que ele me ama muitas vezes é trabalhando, né, indo atrás de trazer uma vida melhor, mais confortável financeiramente. Eu não sei como é que foi a infância dele, qual que é o significado que ele dá para isso, mas eu olho para aquilo que me faltou. E aí, enquanto eu continuo nessa, né, e aí eu crio esses mecanismos, né, de às vezes fazer demais, de não contar com ninguém, de ser autossuficiente, de ser independente. E assim eu me sinto segura, porque assim eu não corro riscos, porque assim eu não vou me decepcionar, porque assim eu tenho certeza que nada vai me faltar. E se eu não corro riscos, eu não preciso ser vulnerável. Então, se eu tô diante de pessoas que reforçam esse meu vício, que me deixam fazer tudo, que me deixam fazer demais, eu me sinto segura.
Eu me sinto protegida porque aquilo é familiar, com aquilo eu sinto que pode ser bem ruim, mas com isso aqui eu posso lidar. E aí se eu me deparo com uma pessoa que confronta as minhas crenças, eu sinto que eu não posso lidar, eu me sinto assustada, eu me sinto insegura, eu me sinto às vezes confrontada, querendo competir com essa pessoa. E aí muitas vezes a história que eu vou contar para me manter nessa situação fazendo demais, mesmo depois que eu já tô cansada, mesmo depois que eu já sei que isso está me fazendo mal, eu tenho pena do outro. Como é que eu atraio uma pessoa que eu preciso fazer tudo por ela e ela não vai fazer o mesmo por mim? Porque eu tenho pena, eu acho que eu posso salvar essa pessoa. E ao mesmo tempo que eu acredito nisso, eu também espero que ela haja diferente, que ela me veja. Então, isso já é um aprendizado que é muito importante para quem faz demais. Ninguém salva ninguém. A gente se salvar da gente mesmo já dá trabalho, não dá trabalho? É fácil mudar? É fácil se sabotar menos? Agora imagina eu salvar o outro. Outro aprendizado que você tem que ter é que as suas maiores forças, por exemplo, você ser essa pessoa que faz muito, isso só vai ser um problema a depender da medida, mas em muitos sentidos é um comportamento que já te trouxe ganhos com toda a certeza, que já te trouxe benefícios na sua vida. E só foi possível não pelo que você recebeu, mas pelo que te faltou, por aquilo em que você teve que se virar. Então, como é que eu vou esperar que as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem eu trabalho, a pessoa com quem eu me casei, como é que eu vou esperar que ela mude, que ela cresça, se nada tá estimulando ela, se tá muito confortável do jeito que tá, se tudo aquilo que ela não faz, alguém vai fazer. Só que daí qual que é as histórias que as pessoas começam a contar para continuar agindo? Não, mas vai dar ruim. Mas às vezes na nossa vida precisa dar ruim, é muito pedagógico pra gente. O maior motor da mudança é a dor. E eu só tô aqui hoje fazendo essa live e trabalhando nessa área porque a dor me levou pro crescimento e pra transformação. Então, às vezes, a dor, ela é necessária. A dor, primeiro, que ela é uma parte inescapável da vida. Por mais que eu tente fazer tudo pelos outros, eu não vou conseguir privar essas pessoas da dor. E às vezes vou alimentar ainda algumas dores dentro dela, porque se aquela pessoa é uma pessoa que às vezes por comodismo aceita que eu faça tudo, aceita que eu assuma muitas responsabilidades, por dentro, o que vai acontecer? Ela vai alimentar crenças de incapacidade, mas eu sou uma inútil mesmo, eu não consigo fazer mesmo. E o que está faltando para essa pessoa é ter um pouquinho mais de desconforto na vida. Tá fazendo sentido, gente? Então a gente precisa olhar para as pessoas muito mais de igual para igual do que eu sou melhor. Porque às vezes você tem mais atitude do que o outro, porque você levou mais tombo que o outro. Mas você não quer que o outro leve tombo. O primeiro tombo que o outro leva, você já quer resgatar ele, ou você já perde a paciência e acha que realmente não vou poder contar com você. E ele precisa passar por um processo de aprendizado. Como você precisou passar, a gente nunca nasce sabendo nada. Só que a gente já passou pelo processo, já incorporou muitas habilidades por conta de tudo que a gente viveu, só que a gente se esquece. E aí, porque pra gente hoje é muito fácil, hoje é muito óbvio, a gente acaba esperando que pro outro seja tão fácil, tão rápido e tão óbvio como foi pra nós. E aí o que acontece? O primeiro movimento que o outro faz, o nosso comportamento, ele funciona por reforços. Então a gente incorpora um comportamento que ele nos traz um resultado positivo, ou pelo menos o que a gente está vendo, porque às vezes tem um resultado positivo, outro negativo, mas a gente está olhando aqui para o positivo.
Então, se eu, Tainá, faço algo por mim, faço algo pelo outro e eu sinto que eu tenho uma recompensa, a tendência é eu tornar esse comportamento um hábito. E isso vale para os nossos relacionamentos. Então, os comportamentos das pessoas que eu convivo, seja na minha casa, seja no trabalho, que eu quero que elas incorporem, eu devo dar um reforço positivo. Então, a pessoa nunca me ajudou num sentido específico. Aí ela me ajudou uma vez. Mas assim, foi bem ruim o que ela conseguiu fazer. Qual que é o reforço que eu devo dar para ela continuar praticando até ela ficar boa? Eu preciso parabenizar essa pessoa, eu preciso agradecer essa pessoa, eu preciso encorajar essa pessoa. E não só pensar em mim e no resultado imediato. De querer que seja tudo instantâneo, de botar defeito naquilo que ela fez, de falar como que ela deveria ter feito. De querer, às vezes, entregar o aprendizado para ela em vez de deixar ela aprender por conta. Tá fazendo sentido, gente? Então, da onde que pode ter vindo esse vício? Pode ter vindo de várias situações diferentes. Pode ser um modelo que eu recebi dos meus pais. Então, eu sou filha de pais que sempre fizeram muito pelos outros. Então, eu aprendi a ser assim. Pode ser que eles tenham me faltado em algo muito importante, então eu acabei significando que eu preciso fazer tudo porque eu não tenho com quem contar. E assim eu cresço e vou para a vida adulta, né? Pode ser a forma como eu tentava ter a aprovação deles. Então, quando eu faço bastante coisa, meus pais me veem, meus pais sorriem pra mim, meus pais ficam contentes comigo. E é tudo que a gente busca na nossa infância, é segurança, amor, validação, saber que a gente é importante. Só que na nossa infância, a gente acha que a gente é o centro do mundo. A gente acha que tudo que os nossos pais dão ou deixam de dar quer dizer sobre o nosso valor. Então, se os meus pais não me dão atenção, eu tendo a achar que, puxa, eu não sou importante, eu não tô valendo nada mesmo. E a gente vai se esforçando cada vez mais e criando crenças e vícios emocionais. Só na vida adulta a gente consegue entender que ninguém dá o que não tem. Então, se os meus pais têm um vício de fazer demais pelos outros, também foi como eles significaram coisas que eles viveram. Se os meus pais não foram tão presentes quanto eu gostaria que eles fossem, é porque eles estavam buscando alguma outra coisa que era muito importante para eles e eles estavam seguindo nesse caminho. Então, na vida adulta, a gente consegue revisitar a origem dos nossos comportamentos e ressignificar. Que é isso que a gente precisa fazer. Então, aquele estresse que a gente vive na vida adulta de forma muito repetida. Então, nossa, eu tô passando por isso de novo. Eu sempre passo por isso. Eu sempre me sinto assim. É um vício emocional. É uma experiência da infância que você tá recriando. Então, você pode perguntar pra você. Esse comportamento de fazer demais pelos outros é um comportamento que eu sempre tenho? Em todos os relacionamentos, que sempre acontece, eu sempre sinto que sou eu que tenho que fazer, que se eu não fizer ninguém faz. E acabo alimentando esse ciclo sem ter consciência de como que eu tô fazendo isso. Então quer dizer que aquilo que você está vivendo, você está recriando uma experiência antiga. E aí uma coisa importante sobre os vícios emocionais é que eles continuam fazendo sentido enquanto eles estão fazendo mal. Porque enquanto eu estou numa situação que é desagradável para mim, as minhas crenças continuam sendo confirmadas. Então eu acredito que sou eu que tenho que fazer tudo, que ninguém vai fazer por mim. E eu tô lá acostumada a sentir estresse, a sentir cansaço, a sentir frustração, decepção, ou seja, eu estou recriando a mesma coisa que eu senti lá atrás. Então lá atrás, às vezes eu senti frustração, senti estresse, senti decepção e eu vou continuar sentindo isso. E aí quando eu vivo essa experiência diferente de tipo, não, mas tem uma pessoa aqui querendo cuidar de mim, querendo fazer de tudo, isso vai me causar estranheza e aí eu vou contar várias histórias. Eu vou contar a história que essa pessoa tá querendo me enganar. Eu vou contar a história que essa pessoa tá querendo tomar o meu lugar.
Eu vou contar uma história que essa pessoa tá querendo me passar para trás. E aí eu tenho que ter muito cuidado com isso. Por isso que o que a gente sente é muito mais forte do que o que a gente pensa. Porque às vezes o que a gente pensa é só uma justificativa para a gente continuar agindo do mesmo jeito e recriando os nossos vícios. Tá fazendo sentido, gente? E é por isso que as crenças são autorrealizáveis. Então a gente precisa olhar pra gente com carinho e agradecer por esse comportamento, né? Ser grato por essa parte nossa que tá tentando nos proteger do risco, da decepção, e com carinho se reorientar. Então, Tainá, eu percebo agora por que você agiu dessa forma por tanto tempo, mas não precisa mais. A gente não tá mais na mesma situação. A gente pode correr o risco, a gente pode se decepcionar, a gente pode lidar com isso. Então a gente vai através do diálogo interno e não esperar uma mudança instantânea e imediata. Por quê? Porque foram muitos anos agindo da mesma maneira. Então, pensar num primeiro passo, num micro passo. O que eu posso começar a fazer diferente aqui? Qual é o não que eu vou começar a dar, o limite que eu vou começar a dar, o pequeno limite e que eu vou poder dar mais atenção para mim ou que eu vou poder descansar mais. Se isso vem de um padrão dos meus pais, vai gerar muita culpa, poder agir diferente, poder descansar. Eu sou uma pessoa que eu me sinto culpada por descansar. Então a afirmação que eu sempre faço é: através de mim, a minha família descansa. Porque os meus pais não param. Não sei os pais de vocês, mas os meus não param. Então eu sempre faço esse tipo, sempre com amor, sempre de forma respeitosa. Porque senão vai gerar culpa, vai gerar outras crenças dentro da gente e não tem necessidade de ser assim. Outro cuidado que a gente tem que ter é com não invadir o crescimento do outro, porque assim, essas pessoas que fazem demais, nós todos, eu com o tempo eu fui trabalhando muito isso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente acaba sendo invasivo, quer fazer pelo outro algo que ele não quer. Então, por exemplo, eu virei coach e eu queria que todo mundo fizesse, até hoje eu sou um pouco assim, né? Queria que todo mundo fizesse os cursos, queria que todo mundo fizesse os processos, queria que todo mundo lesse os livros que eu tava lendo. E aí eu não sei o que tá se passando dentro daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tá lidando com uma questão que é muito mais urgente para ela do que ela se desenvolver. Do que ela seguir aquilo que a gente está orientando. É por isso que tantas mulheres que engravidam e têm filhos pequenos, elas têm muita mágoa com os conselhos que elas recebem. Ou uma pessoa que engordou. A pessoa vai falar assim: nossa, mas por que você não faz uma dieta? Como se a pessoa tivesse naquela situação ruim, né, julgada ruim pelo outro, de propósito. A gente não se faz mal de propósito, a gente se faz mal por mecanismos como esse aqui, inconscientes de defesa. Que como a gente não tem consciência, eles se incorporam no nosso comportamento. Então a gente precisa ser muito respeitoso com as nossas limitações, no sentido de, puxa, agora eu entendi. Que bom que eu entendi agora, mas eu preciso me perdoar por ter agido mal comigo mesma por tanto tempo. E assim também é com o outro. Aquele outro também, se ele tá fazendo mal para ele mesmo, ele também não tem consciência de porquê, do que tá levando ele a fazer aquilo. Então a gente precisa trazer esse respeito. Então os caminhos da solução. Primeiro, reconhecer a minha parcela de contribuição nesse ciclo de fazer demais. Nesse ciclo de tornar as pessoas dependentes de mim, em muitos sentidos, de tornar as pessoas talvez folgadas, né? Talvez me solicitando demais e nunca agradecendo. Essa questão do reconhecimento, se eu espero o reconhecimento, eu posso sempre pedir o feedback. Olha, isso aqui que eu fiz por você faz sentido pra você? Te ajudou? Eu te ajudei de alguma forma? Aí você vai saber, não tem problema a gente querer o reconhecimento. O problema é a gente agir só pelo reconhecimento. Porque a gente não tem garantia de que vai ter reconhecimento.
Então, faça pelas pessoas aquilo que você está em paz de fazer, mesmo que não tenha reconhecimento. Porque aí você está fazendo de forma desinteressada. Mas você precisa olhar para isso. Quanto mais a gente dá numa relação, mais expectativa a gente cria. Isso é natural. Só que muitas vezes o outro, ele não vai... O que vai influenciar o que eu vou receber do outro não é só o que eu estou fazendo por ele, mas é o que ele tem para me dar. Então, se o que ele tem para me dar é menos, e eu tô fazendo muito e tô me frustrando, eu preciso às vezes me ajustar e fazer menos por essa pessoa. O que vai fazer com que eu crie menos expectativa em cima dela, não sufoque ela, e isso também sobra mais espaço para que eu cuide de mim e atenda a outras necessidades minhas que talvez eu esperava, né, que o outro fizesse. E aí equilibra a relação. Em outras relações eu vou precisar parar de ter pena do outro e achar que se eu não fizer por ele, ele não vai se virar. Entender que, né, que foi possível para mim fazer esses pequenos movimentos, pedir mais ajuda. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse lugar de fazer demais pelo outro há muito tempo, quando a gente vai buscar mudanças é porque normalmente a gente já está no limite. Então a gente às vezes se dá conta do quanto a gente fez por tanto tempo e se ressente com o outro. E aí o nosso tom de voz com o outro às vezes vai ser magoado, às vezes vai ser agressivo e vai ser difícil essa mudança acontecer. Então você não vai pedir mais ajuda porque o outro tem obrigação de te ajudar, porque ninguém nos deve nada. Tudo que a gente recebe é um grande presente. Você vai fazer pedidos. Você vai mostrar para o outro as suas limitações. Olha, eu preciso que você me ajude nisso, porque eu estou muito cansada. Eu preciso da tua ajuda nisso aqui, porque está pesado para mim. Então, a gente pedir mais ajuda tem muito mais a ver com a gente ver que a gente também é pequeno, que a gente não é tão grande assim. Que o preço que a gente tem para ser maior que o outro, às vezes é muito alto. E é por isso que quando o outro vier com historinha, com desculpa esfarrapada, você pode ser compreensivo, mas você vai precisar ser firme também. Olha, eu entendo, mas eu preciso que você faça. Porque se você não fizer, vai acontecer X, Y, Z a longo prazo. Às vezes a gente vai precisar ser duro com o outro, mesmo quando a justificativa que ele tem é plausível. Porque a gente está educando essa pessoa sobre como que a gente funciona, sobre o que a gente espera dela. Então, se toda vez que ela conta uma história para não fazer o que é esperado dela, eu acolho essa história, eu estou educando ela no sentido de que ela não precisa cumprir a obrigação dela. Então, mesmo que esteja tudo bem e mesmo que não tenha prejuízo, às vezes por uma questão de educação daquela pessoa, do meu posicionamento, de educação minha também, eu vou precisar insistir, eu vou precisar ser firme. Porque senão depois vai pesar pra mim. Vai virar um hábito, essa questão da pessoa não entregar. E eu contribuí para criar esse hábito. E aí vai dar muito mais trabalho para eu reverter essa situação. Porque afinal, por tanto tempo eu fui compreensivo com essa pessoa. Não é? Outra coisa que é importante você pensar... que se a gente for olhar para realmente as pessoas mais importantes da nossa vida, as pessoas que se espelham em nós, as pessoas que precisam de nós, existe um núcleo bem pequeno dessas pessoas. E essas pessoas vão ter um exemplo muito melhor, vão ter um tempo de qualidade muito melhor, quanto mais a gente está abastecido, quanto mais a gente está feliz, quanto mais a gente está nutrido. Então você precisa aprender a colocar limites num círculo maior de pessoas para que aquele círculo essencial esteja em ordem. Se você se sobrecarrega, você ensina os seus filhos a se sobrecarregarem. Se você faz demais por esses filhos, inclusive, você está ensinando eles a fazer demais por outra pessoa. Já se as pessoas que te amam, as pessoas que se espelham em você, estão vendo você se respeitando, respeitando seus limites, cuidando de você, abrindo espaço na sua vida para cuidar de você, elas vão falar, é tudo bem cuidar de mim, eu posso cuidar de mim. Só que vai ser confortável fazer esses movimentos? Não, então vai sendo uma coisa de cada vez. Às vezes vai ser importante você escrever em algum lugar, fazer um lembrete no teu celular, na tua agenda. Porque vai ser estranho, nenhuma mudança é confortável.
Quando eu aprendi a dizer não e a focar em mim, nunca mais consegui me relacionar com ninguém e pra mim está tudo bem assim. Estou em uma fase ótima comigo mesma. Nossa, muito bom. Talvez fosse isso que você estava precisando nesse momento. E aí, se preparando para talvez viver relacionamentos diferentes daqui pra frente. Porque você precisa mudar para atrair outras pessoas e criar uma nova forma de se relacionar. Porque não é só sobre a pessoa que a gente atrai, mas é como a gente se relaciona e educa o outro sobre como nos tratar. Então, se eu entro num relacionamento já me tratando de uma forma diferente, eu vou acabar mostrando isso pro outro e ele vai aprender como ele deve me tratar. Segundo a forma como ele vê eu me tratando. Outra coisa que é muito importante é sempre fazer alinhamento de expectativa. Cuidado com querer que o outro adivinhe o que você quer, que ele espelhe o que você quer. Às vezes pra você, né, você viveu essas experiências na infância que te fizeram querer se virar, querer ser independente, querer fazer tudo sempre. Mas pro outro, a maior experiência dele, a coisa mais importante da vida dele é não discutir nunca, por exemplo. E aí você julga, nossa, mas como essa pessoa é acomodada, como essa pessoa é parada. Só que para ela também não faz sentido você às vezes entrar em conflito, porque uma pessoa que faz muito, que é fazedora, ela tende a ser mais estressada e mais explosiva, porque ela paga um preço pelo tanto que ela se sobrecarrega, né? Então nós carregamos vícios diferentes, todos nós somos viciados. E é importante a gente saber disso para que a gente tenha paciência com os nossos vícios e com o dos outros. E é por isso que no relacionamento a gente precisa alinhar. O que eu espero de você, ser bem clara com o outro, não falar assim, eu espero que você seja atencioso, eu espero que você seja colaborativo, não é isso. Eu espero que você lave a louça, eu espero que você guarde a sua roupa, ou lave a sua roupa. Para o seu funcionário vai ser a mesma coisa, eu espero que você chegue na loja a tal hora, se chegou na loja você vai fazer isso, de tantas vezes por semana você precisa fazer isso. Se o cliente chega, você precisa ter certeza que você fez isso, isso e isso. Na hora da venda, você precisa fazer isso e isso. Não é ser proativo. Isso não ajuda o outro, porque são palavras que podem ser interpretadas por cada pessoa de um jeito. Então, não espere que as pessoas se toquem. Cuidado com isso. Porque é um sinal que você não está se comunicando com elas. E é importante você, nos relacionamentos, a gente entender que está todo mundo aprendendo. Então aqui em casa a gente faz alinhamento em cima de alinhamento, em cima de alinhamento. Não funcionou, a gente olha por que não funcionou. Mas sempre com essa abertura para um ouvir o outro. Porque ninguém é perfeito, a Tainá não é perfeito, o Ricardo não é perfeito, tá todo mundo aprendendo. E a gente vai aprendendo junto aqui, se alinhando. Só que às vezes eu sou essa pessoa que faz demais e aí eu quero me colocar com muita superioridade no relacionamento. E aí isso vai afastar o outro, ele não vai se engajar, ele não vai querer fazer. Então perceba o reforço que você está dando e como que você está se comunicando com essa pessoa. Gente, alguém tem uma pergunta, um comentário? Então, para resumir, né, o que foi falado até agora. Quando a gente faz demais pelos outros, muitas vezes isso vem de uma experiência da infância e como que eu signifiquei essa experiência. Então, pode ser que eu seja filha de pais fazedores e foi o modelo que eu criei. Pode ser que num momento que foi muito importante para mim na infância, alguém me faltou e eu signifiquei que eu precisava me virar, que eu não podia contar com ninguém. E aí isso trouxe sentimentos para mim, né? Sentimentos de solidão, às vezes de frustração. E isso fez com que eu incorporasse esses comportamentos de fazer muito. E aí na vida adulta, sem ter clareza dessas experiências, de como foi importante para mim naquele momento, foi a forma como eu consegui lidar naquele momento, eu continuo recriando essas situações. Seja me atraindo por pessoas que me permitem fazer demais, que não ocupam esse espaço, seja realmente ocupando esse espaço mesmo que a pessoa faça. Então eu acabo absorvendo tudo, me responsabilizando porque eu tenho dó do outro. Ou a história que eu vou contar é que o outro não faz como eu, não faz na minha velocidade, não faz no meu jeito. E aí eu vou reforçando, né? Vou confirmando as minhas crenças. E aí quando alguém tenta fazer e eu ainda não tenho consciência de nada disso, eu vou tender a me sentir ameaçada por essa pessoa, insegura, porque ela me tira do que é familiar. Porque eu criei todos esses comportamentos para me proteger do risco e da decepção.
E aí eu tô armada. Enquanto eu tô fazendo demais, eu tô armada. Eu tô na minha armadura, então eu me sinto segura. Já se eu me deparo com uma pessoa que quer fazer, que quer me aliviar, eu preciso soltar, minha armadura perde o sentido. E aí eu me sinto insegura e eu evito essa situação. Eu dou um jeito de continuar na situação que eu estava antes. Então, às vezes, enxergando essa pessoa como uma ameaça ou como algo que eu não sei lidar com isso não é pra mim. Alguma história eu vou contar pra repelir isso, tá? E o caminho da cura. Primeiro, entender que todos esses comportamentos estão sempre tentando nos proteger de alguma coisa. Então, não ficar se julgando por causa disso, não ficar se estressando por causa disso e dar um passo de cada vez, né? Sempre você vai errar muitas vezes. Depois que a gente toma consciência, fica mais difícil ainda porque a gente vai errar e vai saber que tá errando. Antes da gente tomar consciência, a gente responsabiliza muito mais os outros pelo estresse que a gente vive. Então acaba pesando menos pra gente. Aí depois a gente toma consciência, descobre que é a gente que tá criando a situação e às vezes isso vai virar culpa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é pra você se culpar, se julgar e errar daqui pra frente com consciência e se sentir mal porque errou. Mas é cada vez que você errou, é perceber, agora eu sei. Agora eu tenho consciência de que sou eu que tô fazendo isso e que eu posso mudar. Mas vai levar um tempo, eu posso precisar de um tempo para que isso seja possível. Os nossos maiores recursos internos, a nossa sensação de importância, de segurança, vem daquilo que a gente recebeu e daquilo que a gente se dá, daquilo que a gente vai atrás. Mas as nossas maiores forças, os nossos maiores talentos, as nossas maiores habilidades, elas vêm daquilo em que a gente precisou se virar sozinho. Seja porque foi sofrido, seja porque faltou alguma coisa, aí a gente teve que se virar. E é assim que as pessoas à nossa volta também vão aprender a se virar. Precisando. Sem precisar, elas não vão. Só que isso vai fazer muito bem pro crescimento delas. Então, às vezes, principalmente as mães, né? Tem a sensação de que, mas se eu não fizer pelo meu filho, vai faltar, ele vai sofrer. E às vezes esse filho sofre porque ele tem tanto, que tá tão cômodo pra ele, que ele não faz, ele não vai atrás. E aí ali no íntimo dele, ele se sente incapaz. Puxa, mas por que eu nunca consigo? Sempre tem que alguém fazer pra mim. Então, às vezes, fazer a pessoa ter o desconforto, fazer a pessoa sofrer um pouco é o melhor que você pode fazer por ela. Às vezes você vai desagradar ela? Vai. Mas isso quer dizer que você tá se importando mais com ela do que com como ela tá te vendo. Faz sentido, gente? E é por isso que o processo de coaching mesmo tira a gente da zona de conforto. Tem momentos aqui de processo que às vezes o cliente fica com raiva da coach. Eu já adianto isso pra eles. Por quê? Porque é a gente se virando que a gente vai construindo forças e vai crescendo, vai se apropriando, vai se sentindo mais capaz com o tempo. E isso vale pra vida. Entender que tudo aquilo que acontece de bom ou de ruim vai contribuir para o nosso crescimento, vai contribuir para que a gente se fortaleça cada vez mais, amadureça cada vez mais, tenha resultados cada vez melhores, realize cada vez mais sonhos. É através dos problemas, não é através do que dá certo. Quando tá tudo certo, é muito bom pra gente relaxar, pra gente desfrutar, pra gente descansar, pra gente se nutrir. Mas não é quando a gente cresce. Se a gente fica só no que tá bom, a gente não cresce, a gente fica estagnado. Para ter crescimento tem que ter problema para resolver, tem que ter crise, tem que ter desconforto, porque é assim que é. É chato, às vezes é difícil, às vezes é triste, mas é assim que é. Então eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma crise, que bom, é uma oportunidade de crescimento para você. Sim? Gente, eu acho que eu entreguei tudo. Perguntas, dúvidas, comentários? Quem tá aqui? Quero ter o acompanhamento individual da Tainá. É só comentar transformação, seja aqui na live, seja no meu direct, seja depois nela postada. Quero fazer o curso de gestão de tempo, que é um primeiro passo bem legal e que eu ensino sobre essas coisas nas aulas também.
Comente estrutura, transformação para acompanhamento individual, estrutura para o curso. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Quem assistir a live depois também quiser comentar, vou ficar muito feliz. Amo receber o feedback de vocês, é muito importante para mim, para eu saber que valeu a pena estar aqui, preparar roteiro, me arrumar para estar aqui cedinho com vocês, né? E é isso, gente. Até a próxima. Semana que vem eu tô querendo fazer uma live para falar sobre os altos e baixos da vida, em homenagem ao Setembro Amarelo. Provavelmente vai ser na quarta-feira no mesmo horário. Quem quiser estar, tá? Tá convidado. Desejo para vocês um ótimo dia. O que foi muito importante para você? Ai, que bom, Rô. Legal. Obrigada pelo carinho de vocês. E todo dia é dia de aprender, né? Todo dia é de aprender. Continue aprendendo, continue no seu caminho. A tia Tereza tá aqui também. Um beijo, tia. É isso então, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.